Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui de pandas. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá? Já tá com, inclusive, já tá arrumadinho, bonitinho, né? Com os vídeos antigos e os vídeos novos, tá bom? Estão todos aqui, inclusive os próximos, e inclusive também está aqui as datas de quando sairão os próximos vídeos, né? E não se esqueçam também que no GitHub, eu preciso upar aqui ainda, né? Tá aqui o manual do Pandas, beleza? Como eu havia dito no vídeo anterior, né, vamos tratar um pouquinho sobre a parte de apagar, sobre a parte de selecionar alguns dados, né, mas a gente vai brincar um pouquinho, principalmente com uma coisa que vai ser bem interessante, principalmente quando nós estivermos tratando dados, né, que é a parte de fazermos realmente o tratamento dessas determinadas informações. Por exemplo, vou importar aqui os dados, né, podem ver que eu já havia mexido antes, que inclusive já está no 22, e eu vou colocar aqui aluguéis.head, né, que é só para voltar alguns. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, aqui ainda nós vamos tratar na parte de índice. Aí eu tenho aqui cidade, área, quartos, banheiro, parking, né? Parking spaces, floor, beleza? Se aceita animal ou não, furniture se tem ou não, se está mobiliado ou não, né? HOA eu não lembro o que é, quantidade de aluguel, a taxa de propriedade, o seguro de incêndio e o valor total, beleza? Só que assim, vocês podem ver que do ROA para frente eu tenho cifrão. Então ele não considera como um número, ele considera como um texto. E outra coisa também que é bem importante da gente entender, se bem que aqui é vírgula, né? Vírgula não tem tanto problema. Separador de milhar de daqui é vírgula, tá? Mas ainda assim a gente vai remover para ficar melhor. Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, se eu vier aqui e eu selecionar somente o rua, tá? Vou usar com ele pelo menos por enquanto. Aí, se não tem problema nenhum, ele volta. Só que se eu fizer uma função, por exemplo, uma função de replace nele, tem aqui replace, aí eu vou substituir o cifrão por um valor vazio. Veja que ele não muda. Mas e se eu converter, por exemplo, para string isso daqui? Ele não muda de qualquer forma. Tem uma função, tem duas funções para ser mais exato, né, que é o apply e apply map. Eu vou entrar mais para frente para falar exatamente sobre esses valores, né? Mas o apply ele funciona muito bem quando nós estamos tratando do quê? Quando nós estamos tratando de séries. Então, por exemplo, se eu vier aqui um apply, o apply ele recebe o quê? Ele recebe como parâmetro uma função. Então eu passo uma função aqui para dentro dele. Eu poderia criar, dar um def aqui, criar uma função, ou eu posso passar um lambda para ele. Lambda, já expliquei sobre funções lambdas no curso de Python, tá? x.replace. Aí eu vou substituir isso daqui por nada. E se eu voltar, olha só, ele substituiu tudo por ele substituiu tudo, né, por isso daqui. E quando ele volta o quê? Quando ele volta uma série. Então eu posso até, inclusive, fazer o quê? Eu posso encadear. O que eu não aconselho muito, né? Mas a critério de exemplo, eu posso já encadear, por exemplo, o outro apply. Aí eu vou fazer um outro lambda. Eu posso, acho que eu vou fazer até melhor. Eu vou fazer dois replaces aqui dentro. Já que quando ele retorna uma string. E aí ele já retorna tudo de uma vez. Inclusive, até melhor eu fazer os dois replaces aqui. Eu poderia encadear com outro apply aqui, tá? Mas é mais fácil fazer com dois replaces, que aí, pelo menos, quando ele muda, ele já muda os dois números, ok? Então, como que a gente poderia fazer? Poderíamos fazer de duas formas. Ou poderíamos criar um outro data frame, ou vamos criar, assim, para podermos continuar com as aulas dos vídeos anteriores, né, eu vou criar uma nova coluna. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar aqui o rua. Eu vou fazer melhor. Eu vou criar aqui aluguéis 2
Nossa, não, vou fazer o aluguéis aqui mesmo. Aluguéis. Aluguéis. E vou colocar aqui rua, underline, tratado, igual a isso daqui. Aí, na hora que eu vier aqui no aluguéis... Opa. Deixa eu dar um head aqui também, né? Deixa eu excluir isso daqui. Veja que quando ele voltou, ó, olha aqui, ó, o ROA tratado. Só que a gente tem um outro ponto também que é bem interessante. Por exemplo, se eu tenho algumas outras colunas, por exemplo, né, e eu quisesse tratar várias dessas colunas de uma vez. Ah, e se eu viesse aqui, né, se eu viesse aqui, por exemplo, então aqui eu só trato uma. E se eu quisesse selecionar mais de uma, eu posso selecionar mais de uma, aluguéis, eu posso colocar aqui uma lista de colunas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, rua. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o range amount. Beleza? Eu posso colocar aqui o property tax, né? Aí na hora que eu selecionar, eu vou selecionar todos eles. E eu vou meter um apply novamente aqui nele, tá? Então vou colocar aqui, tacar um apply, e na hora que eu rodar, não voltou nada, tá? Então como é que eu posso fazer? Eu venho aqui e uso um apply map. O apply map é um pouco mais lento, tá? Depois vou explicar um pouco mais, mas o apply map pelo menos funciona, tá bom? Ah, e toda vez que eu quisesse tratar alguma informação, eu fosse tratando, logo depois disso eu quero, por exemplo, apagar o meu ROA, porque afinal de contas eu já tratei uma informação. Eu posso vir aqui e colocar aqui aluguéis ROA e é o começo, né, del. Eu simplesmente apago a coluna. Veja que eu apaguei o ROA e só tem aqui o ROA tratado, tá? Aqui ainda não vamos tratar muito sobre a parte de tratamento de dados, isso a gente vai tratar mais para frente, mas eu quero que vocês só fiquem vendo que conforme a gente vai tratando os dados para nós podermos colocar em um algoritmo de machine learning, alguma coisa do tipo, né? Passamos por passo a passo dessa informação para sabermos o que nós podemos tratar dela ou não. Ainda não estamos entrando na parte de análise exploratória, tá? Só estamos tratando na parte ainda de seleção das informações. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido essa parte de data frame, né? De criar uma coluna, de adicionar uma coluna, de remover uma coluna. É isso aí. Espero que vocês tenham ficado com gostinho a mais. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, se inscreve. Não se esqueça também de ativar as notificações, assim você vai ficar sabendo quando saíram os próximos vídeos. E também não se esqueça que, caso você queira já pegar os arquivos das próximas aulas, pode ir lá no GitHub, tem as aulas futuras. Beleza? Beijo na bunda, até mais!